Caríssimos, estamos reabrindo as inscrições para o curso Anatomia das Emoções, treinamento em psicologia tomista a pedidos. Realmente, o sucesso desta iniciativa tem levado pessoas de vários lugares do Brasil a indagarem a respeito de uma possível nova inscrição. Então, nós faremos isso por 15 dias com 50% de desconto durante estes 15 dias. O link para inscrições está na descrição deste vídeo. Então, este é o primeiro recado e vale dizer algumas coisas. A primeira delas é que este curso de psicologia tomista, como os demais, ele não é para uma categoria de pessoas com determinada formação apenas. Ele é para todos, já que todas as pessoas precisam saber para lidarem com as situações do mundo interior, do mundo exterior, etc. Elas precisam conhecer o que é o homem, o que é a alma humana, quais são as nossas possibilidades ontológicas, existenciais, etc. E aqui vale dizer algo, e eu o faço não sem um certo constrangimento, que é o seguinte: a formação universitária hoje, em todas as áreas de humanas, incluindo a psicologia, que não poderia escapar a isto, é uma formação anti-aprendizado. O jovem entra numa universidade e não só não tem contato com os grandes fundadores da cultura ocidental, como perde a possibilidade de recriar na sua alma este vínculo com a tradição. E tradição é passagem de bastão. Então, quando eu vou especializar-me numa área qualquer, eu preciso saber tudo o que de importante foi dito nessa área. Então, é uma desgraça a formação, infelizmente, e o resultado prático é que, muitas vezes, uma pessoa se forma como psicóloga, como advogada e etc., vai lidar com questões práticas e não tem ferramentas teóricas. Uma prática sem uma teoria que lhe dê suporte acarreta sempre em tragédia. Então, o que vivemos hoje é um processo de degenerescência análogo a de um cadáver em estado de putrefação, que vem desde o início da modernidade até esta pós-modernidade, onde pessoas falam de ideologia de gênero sem saberem o que é ideologia, nem o que é gênero. Pessoas que precisam articular o discurso, têm dificuldade até vocabular para se situarem no mundo, etc. Então, este curso, repito, ele é para pessoas de todas as formações, mas também para pedagogos, para psicólogos e para psiquiatras que precisam lidar no seu dia a dia com, digamos assim, a formação e o cuidado com a alma das pessoas. E neste contexto vale dizer o seguinte: não é meu interesse, nós não queremos aqui pessoas, o mero curioso, e sim estudiosos. Não queremos pessoas apressadas, aquelas pessoas que acham que num estalar de dedos vão suprir todas as suas lacunas. Ao contrário, queremos pessoas que tenham a ambição saudável de adquirir um conhecimento ao longo do tempo, que não é tão grande assim também, mas perene. Um conhecimento que vai ser uma aquisição definitiva para elas. E elas vão poder usar nas suas próprias vidas pessoais, no seu âmbito pessoal, mas também nas suas trajetórias profissionais. Então, tanto eu como a psicóloga Nina Rocha, que coordena este curso, que tem uma formação, entre outras, em neuroaprendizagem, nós queremos pessoas comprometidas e não prometemos soluções mágicas, prometemos um conteúdo com sólida base de antropologia filosófica, ou seja, as pessoas precisam entender o que é o homem. Esta é uma das respostas mais importantes. E nisto a psicologia tomista paira no Olimpo das ideias psicológicas, porque em relação a ela, todas as demais, como diz o professor Martim Echevarria, grande tomista nesta área, todas as demais têm algum grau de
déficit. E há algum tempo, quando resolvemos dar esta formação, e aí faço aqui um depoimento pessoal, nós vislumbrávamos já esta lacuna da péssima formação que hoje as faculdades de humanas, sobretudo, mas também as de exatas, que foram instrumentalizadas por ideólogos, elas dão. Mas também eu posso dar um depoimento pessoal. Santo Tomás de Aquino ordena a nossa vida. Santo Tomás de Aquino nos traz disciplina, disciplina moral, disciplina corpórea, disciplina espiritual, já que nós não somos entidades descarnadas, somos um corpo animado por um princípio que se chama alma. Então, a entrada de Santo Tomás na minha vida, já numa idade em que eu posso dizer madura, ela fez da minha vida um divisor de águas, há um antes e um depois. E é isto que o estudo da obra deste grande gênio, deste grande santo medieval faz em nós. Ele nos ordena, ele nos dá, eu e a Nina Rocha, nós produzimos um conteúdo neste curso que enumera 5 pilares que são muito importantes, porque podem ser ditos os pilares principais, há também os fundamentos, que são o discernimento, a prudência, a ordem, a dinâmica psíquica e a felicidade, que é o fim do homem. Nós fomos aparelhados para este estado perene no bem, ao qual desde Aristóteles se chama felicidade. Então, quando se diz discernimento, há vários conceitos que estão implicados neste discernimento. E é óbvio que nesta psicologia a inteligência ela é a protagonista. Ela está no epicentro, ela está no governo, porque ela tem por objeto o ser, que é as formas imateriais do ser e, portanto, é a potência mais nobre da nossa alma. Na desinteligência das coisas não há discernimento. E aqui não se trata só do discernimento dos espíritos, se trata do reto discernimento das coisas, da hierarquia que há nas coisas, no mundo que nós contemplamos com estes olhos da carne, mas também com os olhos da alma, do espírito. E o mesmo se pode dizer da ordem. A ordenação psíquica, ela depende de que a pessoa conheça quais são as potências da alma e, como tudo que há está ordenado para outra coisa que não é ele mesmo, por exemplo, o meu esôfago ordena-se a levar o alimento mastigado ao estômago. As paredes desta sala ordenam-se a dar suporte ao teto, etc. Então, a ordem implica que a pessoa, conhecendo o âmbito afetivo, sensitivo, etc., contemple-o como um instrumento para as operações ótimas das potências superiores da alma, que são a vontade e a inteligência. Então, discernimento, ordem, prudência. A prudência nós sabemos que é a principal das 4 virtudes cardeais, prudência, justiça, fortaleza e temperança, porque ela empresta algo de si mesma às outras virtudes cardeais. Então, no tomismo nós temos a prudência no governo da sabedoria prática, só que ela possui alguns elementos, além daquilo que Santo Tomás chama de partes da prudência, partes integrais, partes potenciais. Por exemplo, a docilidade à verdade é uma das partes da prudência, o conhecimento é uma das partes da prudência, além de todo essa catedral de conceitos que perfazem a prudência, há elementos que destacamos neste curso Anatomia das Emoções, que é um treinamento em psicologia tomista, sem os quais a prudência não se atualizará. Então, para não perdermos o fio da meada, né? Discernimento, ordem, prudência. Já a dinâmica das emoções, né? Dinamis é um conceito grego, né? Aristóteles ele distingue entre potência, dinamis, e energia, ato.
Então, toda a realidade é uma interação entre possibilidades de ser e ser. Então, potência é algo muito importante. E quando se diz que uma alma ela tem uma dinâmica psíquica própria, saudável, esses 5 pilares são pilares da sanidade. Muita atenção. Quando nós dizemos isto, nós estamos dando a seguinte informação: não devemos engessar a nossa alma por paixões ou emoções desgovernadas. Quando uma pessoa é dominada por uma ideia fixa, diz-se nesta psicologia que ela está apaixonada no sentido metafísico do termo e que a sua dinâmica psíquica como que se engessa. A pessoa ela perde aquela plasticidade, porque nós somos feitos para lidar com coisas inesperadas. Uma boa formação de qualquer pessoa passa pela consciência que ela precisa ter de que nem tudo que ela projeta para si mesma vai se dar na realidade, então ela precisa ter uma dinâmica, saber daí a importância da virtude da fortaleza, saber resistir aos reveses da vida sem se desfazer emocionalmente. Tudo isso são, digamos assim, preâmbulos, pré-condições para esse estado de felicidade. No estado feliz, que nesta vida não pode ser perfeitíssimo, porque a vida tem imperfeições, ele depende de que um sem número de realidades estejam perfeitamente ordenadas, sem o que a pessoa vai se desgovernar interiormente. E aqui vale dizer, entre outras coisas, que há 3 instâncias a serem consideradas na psicologia tomista: a instância corpórea, a instância moral e a instância espiritual, intelectual. Intelectual no sentido do intus legere, do ler as coisas por dentro, e esse ler as coisas por dentro nos faz alcançar o terreno da transcendência. E a paz interior, ela é reflexo da contemplação daquilo que não se move, porque está no terreno das ideias perfeitas. Se eu não tenho uma ideia de paz clara na minha mente, é óbvio que a paz vai ser muito difícil para mim. Eu vou buscar a paz onde só há guerra. Então, este é um curso teórico, prático. Nós o reabrimos, repito, por 15 dias. As pessoas interessadas que nos pediram têm aí a oportunidade de fazer a sua inscrição. Ele tem um bom tempo de acesso, né? E aqui vale dizer que nós traremos, eu e a psicóloga Nina Rocha, estamos preparando ainda para este curso uma apostila, né? Que vai estar, digamos assim, integrada ao curso para dar uma organicidade para aquelas pessoas que precisam, digamos assim, as pessoas que são mais visuais, elas precisam ter esse suporte imagético. Então, haverá uma apostila, haverá aulas pelo Zoom de tira dúvidas da minha parte, aulas online comigo, né, numa periodicidade de 1 por mês, a princípio. Então, isto é uma coisa muito importante, porque será a oportunidade de as pessoas travarem um contato direto depois de terem feito as suas anotações nas aulas e trazerem mais efetivamente para o terreno prático das suas vidas esse conteúdo. A nossa ideia com esta é a vacina do tomismo. Essa sim imuniza-nos contra o medo desgovernado, imuniza-nos contra o desespero, ela imuniza-nos contra um monte de problemas contemporâneos, como, por exemplo, este deixar-se levar pelas circunstâncias que é tão típico do homem pós-moderno. Eu tenho aqui um livrinho de um autor brasileiro que é o Alfredo Lage, e é A Revolução da Arte Moderna, que é a revolução também da alma moderna, né? Nós somos filhos de várias fraturas revolucionárias e
Este curso, como todos os demais cursos de psicologia tomista que ministramos, ele tem por objetivo ser como algo parecido com a cura de uma fratura. A alma pós-moderna está fragmentada. O Alfredo Lage foi um belo escritor, ele diz um negócio rapidamente que eu vou comentar. É próprio de todo ente espiritual ser presente a si mesmo. Fosse o homem puro espírito e os seus processos psíquicos se lhe manifestariam claramente, mas o espírito humano é uma alma, isto é, um princípio de operações orgânicas e psicológicas. Por isso, a presença de espírito realiza-se nele por via de retorno, de reflexão. É refletindo sobre os seus atos que o homem remonta aos princípios de sua ação. E isto nós temos na psicologia tomista, nós temos e teremos neste curso Anatomia das Emoções, julgo que em ponto grande. E repito, com tristeza na alma, a faculdade não vai dar para você esse conhecimento, né? Agora, um pouquinho de paciência. A paciência é uma virtude moral. É necessário um pouquinho de paciência para que esse percurso seja cumprido de maneira proficiente, de maneira boa. Então, nós passamos Santo Tomás e vocês têm a mim, né? Não é qualquer curso que tem a mim. Digo isto com um tom de humor, mas assim, brincando, às vezes nós dizemos algumas verdades, né? Dou graças a Deus de ter conseguido, e sei disso porque é próprio do homem conhecer aquilo que faz, mas sei disso pelo conhecimento do que faço, mas também pelo depoimento das pessoas que fazem os nossos cursos. Essa capacidade de síntese, essa capacidade de agrupar, digamos assim, conhecimentos que são muito abstratos de uma maneira mais ou menos clara. Você aqui vai ter clareza. Eu fico muito feliz quando vejo um vídeo meu no YouTube, os comentários a eles, assim, são recorrentes e assim, fico feliz, não envaidecido porque não faço mais do que obrigação, mas fico feliz com a noção de dever cumprido quando vejo pessoas dizerem assim, caramba, aquilo parecia tão complicado, agora parece simples. Então, assim, algumas coisas que eu anotei aqui que é importante trazer, né, que são falas, mas que tem uma efetividade. Uma delas é a seguinte: saia da sua matrix, venha para o mundo real. Este curso, como os demais de psicologia tomista, é um choque de realidade. Nunca devemos lutar contra a realidade. Lutar contra a realidade é algo que sempre traz dor para nós. Então, muitas vezes, uma pessoa numa relação com outra espera dessa outra aquilo que, por várias circunstâncias, ela não vai dar, não vai poder dar. Então, quando nós temos um choque de realidade, nós moderamos aquela virtude que é a um só tempo moral e teologal, que é a virtude da esperança. Nós devemos esperar das coisas aquilo que elas estão habilitadas a nos dar no plano da natureza. É óbvio que o católico espera o céu. Essa esperança já é sobrenatural, mas estou falando aqui do ordenamento da virtude da esperança no plano, né, da realidade. Então, a pessoa ingênua, muitas vezes, vamos supor, há pessoas que são gravemente traídas por outras de mau caráter e, por uma espécie de prurido politicamente correto, continuam a esperar bens daquela pessoa que já lhe fez tantos males. Olha, há um ditado português que serve para o que eu estou dizendo aqui. Quem faz um cesto, faz um cento. Então, esta psicologia, ela nos dá senso de realidade. Não esperamos aquilo que a realidade não nos vai dar de retorno. Então, assim, muitas coisas desses pilares, por exemplo, o primeiro dos 5 pilares da sanidade psíquica é o discernimento. Já está lá no curso e quem entrar agora nele vai ver. Mansidão, benignidade,
bem e mal moral, humildade, estar perto do humus da terra e integridade perfazem esse primeiro pilar do discernimento. Um não manso nunca tem um reto discernimento. Cristo disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. São as duas qualidades que ele apresenta como modelares para nós. Sem mansidão não há discernimento. No degrau da prudência, a prudência, lá no primeiro curso Ontologia da Alma, eu explico claramente a prudência. Aqui, neste Anatomia das Emoções, eu faço questão de destacar que a consciência de culpa é importantíssima. A culpa, do ponto de vista metafísico, não é outra coisa senão a responsabilidade que a pessoa percebe nos seus próprios atos. Uma pessoa que vive a desculpar-se a todo momento é uma pessoa doente psicologicamente. Então, a consciência de culpa é uma luz na nossa alma. Então, ela traz consigo, que é um outro pilar, um outro substrato desse segundo pilar, que é o desejo de reparação. Outro, o silêncio, e aqui o silêncio tanto exterior como o silêncio interior. O mundo hoje é um convite ao barulho, ao ruído, né? À dispersão mental. Então, a prudência, ela precisa do silêncio, do recolhimento, e eu apresento neste curso o modelo de São João da Cruz, que é um dos maiores santos da história da Igreja. A sua subida do Monte Carmelo é um caminho de santidade e de sanidade a um só tempo. No terceiro degrau, que é a ordem, eu destaco a aceitação do sofrimento. Hoje em dia as pessoas não querem sofrer nada, por isso sofrem tanto. É preciso aceitar o sofrimento. Disciplina. A pessoa sem disciplina não ordena nada na sua vida, não conhece as coisas com direito, vai ser uma má profissional, vai ser uma má pessoa no sentido que não vai nem divisar os deveres morais. Livre-arbítrio, que é diferente da liberdade, a faculdade de escolha levada a cabo pela inteligência e pela vontade. Isso faz parte da ordem. Dar disciplina ao livre-arbítrio, autodomínio, e na dinâmica psíquica, aquilo que Santo Tomás chama de razão particular, razão universal. Eu já gravei uma aula intitulada Emoções Demoníacas, que é muito importante para o psicólogo tomista entender. São emoções que estão descritas no DSM, que é o catálogo das desordens mentais, mas aqui eu dou faço um apanhado metafísico-teológico. O psicólogo, por exemplo, não vai fazer teologia de consultório, mas se for tomista, ele precisa conhecer esses conceitos. Autodomínio. Então, assim, o fantasma, a imagem que os sentidos externos nos deixam na mente, ela é a fonte das paixões, é essa imagem que nós devemos ordenar. E, por fim, a felicidade, ela depende de que as nossas faculdades cognitivas estejam todas elas perfeitamente ordenadas. Então fica aqui, né? Estamos reabrindo, está aí na descrição deste vídeo, só por 15 dias, a pedidos, as inscrições no curso Anatomia das Emoções, ou seja, treinamento em psicologia tomista, e espero que seja de proveito para todos. Eu não queria encerrar sem ler, esse aqui é um filósofo tomista argentino, que é o Alberto Caturelli, que é o seu livro Ordem Moral e Ordem Natural, porque nós falamos aqui dos atos livres do homem. Sem isso, sem conhecer o que é um ato livre, como é que eu vou ficar ordenado emocionalmente? É impossível. Os atos livres têm enormes consequências pessoais e sociais, porque expressam a ordem universal, a que também chamamos ordem natural. Em virtude de sua liberdade, os atos humanos podem observar a ordem, ou seja, da realidade, ou violentá-la. Os seres irracionais se ordenam a seu fim por uma espécie de instinto, enquanto que o homem o faz por virtude da retidão do seu ato livre. Então, o meu propósito aqui, e também o da psicóloga Nina Rocha, que está dando todo esse suporte organizador do curso, com a experiência que ela tem, experiência clínica, etc., ele é para trazer retidão para as pessoas que fazem. A vida humana boa é a vida reta, né? A consciência reta, diz no Santo Afonso de Ligório, é aquela que dita a verdade. A consciência errônea
toma a verdade pelo erro e o verdadeiro pelo falso e o falso pelo verdadeiro. Então, é um convite. Venham para a verdade da psicologia tomista e, por fim, outras coisas das novidades, já me ia escapando, né? Além dessas aulas tira dúvidas, vão ser uma vez por mês, todos os inscritos terão uma mentoria pelo Zoom com a psicóloga Nina Rocha. Estamos dando isto como um bônus. É um bônus, porque o nosso propósito não é que as pessoas fiquem só no terreno das abstrações, que elas tragam isto para o seu coração, para a sua mente. Este é um bônus que eu digo que não é um bônus qualquer. Tá bom, gente? Fiquem com Deus, com o meu cordial abraço e venham para o tomismo, porque o tomismo traz paz para a alma. Ele nos ordena. Hoje o mundo é uma desordem só. Ou temos um dique interno para combater essa desordem, ou naufragaremos. Um grande abraço e até breve.